falar sobre a participação brasileira Brasil, na Segunda Guerra. E aí, foi uma participação boa ou não? Foi uma boa guerra ou Foi uma boa guerra? Ou foi uma má guerra? O que a gente fez, cara? Caramba, meu. Fala-se pouco, né, sobre a Como que participação. você define uma participação de sucesso? Você define a participação pelo número de mortos? Exatamente. Pela conta do açougueiro? É assim que você define? Morreu pouca gente? Morreu uma quantidade considerável. Proporcionalmente? De pessoa, Quer dizer, você está localizado em um outro lado do oceano, em um outro hemisfério. Você não está diretamente dentro da zona de atuação dos armamentos da época, mais destrutivos da época. Os bombardeiros, a artilharia de campo. Você não está. Então, meio que não tem como você matar tanta gente quanto nos países europeus, né? E a nossa entrada na guerra, ela se dá gradualmente ao longo da primeira metade do conflito, e é justamente na metade do conflito que a gente entra para valer, e a nossa participação segue até o final do conflito, atuando lá na Europa como o único país latino-americano, né? Eu digo latino-americano porque isso inclui o México para baixo. Não México também não é o Colômbia para baixo, é o México para baixo. A combater na Europa sob a própria bandeira. A distinção que a gente faz disso é que existiam diversas colônias francesas, inglesas e holandesas no Caribe, principalmente, né, que já tinham soldados lá desde o começo, né, da guerra, já tinham soldados lá. Então, assim, foram os primeiros sul-americanos. Não, calma, tinha muitos desses súditos da coroa britânica, cidadãos franceses, cidadãos holandeses que combateram antes, porque eram colônias aqui, né? O Suriname era chamado de Guiana Holandesa, a Guiana era chamada de Guiana Britânica e a Guiana Francesa era chamada de Guiana Francesa. Sim. Então, a gente se tornou o primeiro país latino-americano a combater sob a própria bandeira, como exército brasileiro, não como colônia de algum país europeu, né? Então isso é uma distinção histórica bem interessante. Não foi, como a gente pode esperar, a primeira vez que o Brasil enviou tropas de combate para a Europa. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, uma delegação muito mais limitada, somente constante de oficiais do Exército e particularmente uma delegação médica, né? Que foi para lá para poder integrar os esforços dos hospitais, principalmente hospitais franceses. Mas na Segunda Guerra Mundial a gente enviou uma divisão de infantaria. E uma divisão de infantaria de 25 homens, na verdade 15 mil mais 10 mil de reserva, na verdade um feito para a época, que eu vou tentar explicar aqui. Não é um feito comum, não é um feito pequeno, é um feito considerável para os padrões da época, tá? Então, eu não quero me adiantar aqui por conta da linha do tempo, o pessoal se atrapalha, mas se eu não tinha falado isso, calma, eu gosto de seguir uma linha do tempo para o pessoal entender. Para começar essa linha do tempo, eu queria saber, eu já li em algum lugar que o Brasil quase se aliou ao lado errado, né? Ao eixo. Ao eixo. Por quê? Qual que era a posição do Brasil durante a guerra? Eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio de se aliar ao eixo. Se aliar ao eixo significa assinar o Pacto Tripartite. O Pacto Tripartite foi um pacto selado em setembro de 1940 entre as chamadas grandes potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Foi assinado em Berlim, né? E esse Pacto Tripartite posteriormente foi ampliado para Romênia, Bulgária, Hungria, Eslováquia e quem mais? Eu vou ficar devendo para vocês aí uma lista mais precisa. Áustria. Mas esses caras... Não, a Áustria já tinha sido absorvida pela Alemanha, não existia, né? Houve um aliado da Alemanha que não assinou o Pacto Tripartite na Europa, que era a Finlândia. A Finlândia não era do Pacto Tripartite, não era formalmente um aliado do eixo, mas era um co-beligerante do eixo, ou seja, estava no esforço de guerra junto com o eixo, né? Então, isso seria se aliar ao eixo, assinar o Pacto Tripartite. E, sendo bem sóbrio,
nunca se chegou nem a tensionar fazer isso, né? Ah, é? Não. O que as pessoas acabam exagerando, falando de forma mais exagerada, propositalmente ou não, é que o Brasil tinha uma relação próxima com a Alemanha. Verdade? Sim. Sim, verdade. Por que razão? Porque Getúlio Vargas amava os nazistas? Não. Porque existia uma vantagem comercial gigante em ser parceiro da Alemanha nos anos 30, sendo brasileiro. Isso porque é o seguinte. O Terceiro Reich, né, ele passa a existir, você pode dizer que a partir de 34, quando o Hindenburg morre e o Hitler deixa de ser chanceler da Alemanha e vira Führer da Alemanha, né? Ele unifica as posições de presidente e chanceler numa só, ele é o chefe, quem manda é ele, acabou. Ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. Mas o Hitler chega ao poder em 33, né? Em janeiro de 33, na Alemanha, como chanceler, como chefe de governo. E nesse contexto aí, o gabinete do Hitler, ele percebe o seguinte, que a situação econômica da Alemanha ela é bastante desesperadora naquele ponto, né? É um negócio que está extremamente preocupante, um alto nível de desemprego, economia forçada, né, aos joelhos depois da crise de 29, principalmente. Tem as reparações de Versalhes, mas a crise de 29 é a que dá a paulada na cabeça da Alemanha. E aí, a economia deles está bastante ruinzinha. E o que acontece é que o novo Ministério da Economia, né, e o ministro da Economia, o Hjalmar Schacht, esse cara, ele cria alguns programas de comércio internacional que são formatados para beneficiar a economia alemã de forma rápida. O que isso significa? Significa que a Alemanha, como uma potência industrial, que ela era, né, já de muito tempo, a Alemanha depende